Boa noite, igreja. Eu sou o Raul. Para mim é uma honra poder estar aqui com vocês. Buenas noches. Que o Senhor te bendiga. Um dia desse eu vou pregar só em espanhol. E aí vocês procuram as legendas espirituais. Tá bom? Está acontecendo uma coisa muito legal na minha vida, que eu não estou falando bem o português, mas estou esquecendo o espanhol. Estou encrencado, gente. Boa noite, gente. Estamos vivendo uma série como igreja que se chama Semeie Gratidão e Colha Alegria. Fala comigo, semeie gratidão e colha alegria. E uma das definições mais bonitas que eu já encontrei em algum lugar com respeito à gratidão, uma das definições mais especiais que eu já li na minha vida para definir a gratidão é no livro Meditações do Entardecer, do pastor Oswaldo Mancebo Reis. E ele fala o seguinte, nesse livro, ele tem um capítulo desse livro dedicado totalmente à gratidão. E ele vai fazer uma definição de gratidão. E ele vai falar o seguinte: gratidão é a moeda com a que se pagam os débitos do coração. Gratidão é o reconhecimento de benefícios recebidos cujo benefeitor supremo é Deus. Durante muito tempo eu trabalhei no mundo dos bancos, durante muito tempo trabalhei com economistas, com sistemas do mundo financeiro. E nesse mundo, nesse ecossistema, se falava muito que o investimento é o rei, a poupança é o príncipe e a dívida é o mendigo. Se isso fosse verdade, e se nós estamos falando que gratidão é a moeda com a que se pagam os débitos do coração, como está o banco do seu coração? Como estão esses débitos? Estão pagos? Tem alguma dívida? Há ausência de gratidão? Eu sou filho de um homem que é agricultor. Meu pai, sua profissão, aquilo no qual ele desenvolveu toda a sua vida, ele se desenvolveu como agricultor. E ele me ensinou que semear, que plantar é um ato de fé. Porque você pode plantar uma semente, você pode regar essa semente, você pode preparar uma terra, mas o bom Senhor é aquele que dá o crescimento. Então, nós estamos desafiando você a semear gratidão, a ter um modelo de pensar, um estilo de vida e um ato de fé, de olhar para a vida com um total olhar de agradecimento, porque em quem semeia gratidão tem as possibilidades de colher alegria. E eu quero convidar a você a que você olhe o contraste entre gratidão e ingratidão. Que você possa perceber as diferenças entre um coração grato e um coração ingrato. Eu vou pedir que você procure na sua Bíblia, no seu celular, o livro de Lucas, que você procure o capítulo 17, que você procure o capítulo 11, o versículo 11 e o versículo 19. Lucas 17, 11, 19. Nós estamos vivendo essa série com muita alegria na nossa casa, com muita expectativa na nossa casa. E a gente vem semeando, sobretudo na vida do Tiago, do nosso filho, muita gratidão por tudo aquilo que ele é, por tudo aquilo que ele tem, por o jeito em que ele é. E ontem, gente, a gente conseguiu colher um fruto de alegria na vida do Tiago. Eu gostaria que vocês pudessem olhar o fruto da alegria do Tiago. Olha a felicidade e o sorriso desse cara. Correu como nunca, perdeu como sempre. E você vê nesse sorriso, né, uma janela bem legal. Está faltando dente ali, mas nessa foto, gente, nós sempre, Cláudia e eu percebemos a alegria do Tiago. Nós temos uma criança extraordinária. Ele tem um espectro autista bem particular. Tudo aqui funciona bem, mas o que está aqui não se conecta com o que está aqui. Então, quando eu chego em casa, eu falo para ele: oi, Tiago, papai chegou. Cheguei. E ele fala também: cheguei. Eu falei: os verbos estão errados, Tiago. Papai chegou, você tem que falar papai chegou. E aí ele fala: cheguei.
Então nós temos olhado na vida do Tiago muita alegria e nós celebramos a alegria do Tiago, mas essa foto ali é uma alegria que um pai, nós como pais percebemos diferente. Só um pai percebe a alegria de um filho de um jeito diferente. Eu quero convidar você a ler a passagem de Lucas 17, 11, 19. Corre com tua Bíblia e leia comigo. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, dali 10 leprosos, mantendo certa distância, gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Ao vê-lo, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, foram curados da lepra. Versículo 15. Um deles, quando viu que estava curado, voltou a Jesus, louvando a Deus em alta voz, postrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou, versículo 17: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse, podemos ler juntos, igreja? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé. Feche seus olhos. Pai, obrigado por tua palavra. Espírito Santo de Deus, que tu possas falar ao nosso coração. Senhor, nós consagramos a tua palavra que tem poder para transformar e para salvar. Senhor, me usa apesar das minhas limitações, apesar das minhas limitações linguísticas. Pai, nós nos consagramos como igreja para que o Senhor possa falar conosco e ter um encontro profundo de gratidão contigo. Em nome de teu Filho Jesus Cristo. E a igreja fala. Esta pregação eu dei um título bem especial para mim: um encontro profundo de gratidão. Este tem sido um ano de encontros para mim. Qualquer lugar pode virar um encontro. Pode virar um encontro, uma sala de espera. Pode virar um lugar de encontro, um lugar onde tomar café. Pode virar um encontro, um lugar onde estou sozinho, acompanhado. Qualquer lugar pode ser um bom lugar para ter um encontro. E eu quero convidar você a ter um encontro profundo de gratidão com seu Deus. Você vai perceber que no primeiro versículo que a gente leu, Jesus está transitando uma jornada. Ele tem um foco, ele tem um fim. Ele se está dirigindo para Jerusalém. Só que o nosso Deus, Jesus, ele está caminhando entre as fronteiras, entre duas cidades, entre Galileia e Samaria. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Há um conflito entre judeus e samaritanos. Judeus e samaritanos naquela época não se levavam bem. A divisa não só era uma fronteira geográfica. O que Lucas está falando ali não é somente uma fronteira geográfica. Ele não está colocando simplesmente uma fronteira física. Ele está mostrando para nós que existe uma fronteira e uma separação social, uma separação cultural, uma separação étnica e, sobretudo, uma divisão entre esses dois povos que é espiritual. E Jesus está atravessando essas fronteiras humanas. Ele não fica amarrado a divisões humanas. Ele se move acima de qualquer religiosidade e separação entre eles. E ele vai caminhando em meio deles com um foco: ir para Jerusalém. Isso é muito importante, gente, porque ele está transitando um caminho, ele tem um propósito, ele tem um destino. E o destino que o nosso Senhor tem é dirigir-se até Jerusalém. Só que ele está transitando através dessas fronteiras. E nessas fronteiras, ao entrar num povoado, 10 leprosos, fala comigo, 10 leprosos, mantendo certa distância, gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. É importante que nós definamos bem as características da lepra dessas pessoas, porque essas pessoas tinham uma doença, e essa doença era visível. A lepra, gente, era altamente contagiosa. Deixava o ser humano doente, insensível. Ela deixava marcas profundas que eram visíveis e invisíveis. A lepra apodrecia o corpo.
E sobre todas as coisas, a lepra separava, isolava as pessoas. Quem tinha lepra naquela época estava destinado a gritar em alta voz: impuro, impuro, impuro. Em Levítico 13, 45, 46 vai falar o seguinte: quem ficar leproso, apresentado qualquer desses sintomas, usará roupas rasgadas. Olha as características de um leproso naquela época. Usará roupas rasgadas, andará descabelado, cobrirá a parte inferior do rosto e gritará: impuro, impuro. Enquanto tiver a doença, estará impuro. Vivirá separado, fora do acampamento. Um leproso tinha que abandonar sua casa, deixar sua família, seu trabalho, as ruas que ele transitava, o seu dia a dia. Um leproso tinha saudade das pequenas, grandes coisas da vida. O abraço de um filho, o beijo da sua esposa, as comidas com os amigos, os filmes de domingo, os churrascos de domingo. Ele olhava e enxergava na distância a ausência daquelas coisas que para todo mundo era normal. Ele enxergava na distância a ausência e a saudade das coisas. Aquelas coisas pelas quais você e eu normalmente não agradecemos. Que achamos que elas sempre vão estar presentes na nossa vida. Essa era uma doença que obrigava eles a gritar de longe impuro para que ninguém ficasse perto deles. Isolava eles. Era uma doença que era um estigma naquele tempo. Um estigma mesmo naquele tempo. A lepra, gente, além de ser altamente contagiosa, insensível, deixar marcas profundas, apodrecer o corpo, separar, isolar, a lepra era uma sentença de morte. Quem tinha lepra estava sentenciado. Era um morto em vida. Era um zumbi. Espiritualmente, o pecado tem o mesmo efeito na nossa vida. Você troca a palavra lepra pela palavra pecado e você vai ver a semelhança. O pecado é altamente contagioso. O pecado te deixa insensível. O pecado deixa marcas profundas, visíveis e invisíveis na tua vida. O pecado apodrece o corpo. O pecado separa. O pecado te isola. O pecado é uma sentença de morte. O pecado é uma doença espiritual que gera consequências eternas, porque o salário do pecado é a morte. Mas, fala comigo, mas nós temos um Deus que naquela cruz venceu a morte. Nós temos um Deus que salvou a nossa vida. Nós temos um Deus que pagou com sangue, com seu sangue, todos os nossos pecados, fez eles mais brancos que a neve. Nós temos um Deus que oferece vida eterna. Nós temos um Deus que se sacrificou por nós. Nós temos um Deus que deixou sua glória, se encontrou conosco e deixou marcas profundas na nossa história. Nós temos um Deus que se sacrificou por ti e por mim. E o pecado já não tem parte nem lugar na nossa vida, porque o pecado agora, ele não pode trazer morte para aqueles que estão em Cristo, porque aqueles que estão em Cristo têm a vida eterna. O último capítulo da tua vida não é a morte, o último capítulo da tua vida é a vida eterna, e a vida eterna é interminável. A vida eterna não tem fim. A vida eterna não tem fim. Ao entrar num povoado, dali 10 leprosos, mantendo certa distância, gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Você percebe que o que nos adoece muitas vezes nos une. Você percebe que samaritanos não se levavam bem com judeus, mas que ali nesse grupo de 10 tem samaritanos e tem judeus, e que eles se unem porque a doença nos une. Porque o pecado une pessoas também. Tem judeus e samaritanos misturados nesse grupo de 10. Esses 10 homens tinham a mesma sentença de morte, portanto tinham a mesma necessidade de cura. Mas eu quero chamar sua atenção ao versículo 14. Corre com tua Bíblia ao versículo 14 e você vai ler algo bem especial. Ao vê-los, marca isso na tua Bíblia. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar seu sacerdote. Ao vê-los. O evangelho de Lucas é um evangelho que eu gosto muito. Lucas, a profissão dele é médico.
Gente, eu tenho uma debilidade pelos médicos. Quem riu pegou a piada. Quem não riu, eu estou casado com uma médica. Ninguém é perfeito. Orem por mim. Eu estou casado com uma médica extraordinária. Uma ginecologista e uma obstetra. Ela se encarrega de trazer bebês ao mundo. Quando eu perguntei para a Cláudia por que ela escolheu essa especialização, ela me respondeu com uma pergunta. Você conhece aquelas pessoas que você pergunta e te respondem com uma pergunta? Cláudia. Eu perguntei para ela, por que você escolheu essa especialidade? E ela me respondeu, qual é a única vez que alguém vai feliz para um hospital? Quando alguém vai nascer. Lucas é um médico. E como eu conheço algumas coisas dos médicos, os médicos são muito detalhistas. Mas Lucas também é estrangeiro. E Lucas tem uma sensibilidade como escritor por aqueles que não são enxergados, que não são vistos. O Evangelho de Lucas faz visíveis os invisíveis. O Evangelho de Lucas faz visíveis os invisíveis. Aquele que viu a dor daqueles 10 homens é o mesmo que está vendo a tua dor. Aquele que viu a tristeza daqueles 10 homens é o mesmo que está vendo a tua tristeza. Aquele que viu a necessidade daqueles 10 homens é o mesmo que está enxergando a tua necessidade. O Salmo 34:15 vai falar o seguinte: os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos a seu clamor. Esses homens estavam clamando ao Senhor e o Senhor não só ouviu eles, o Senhor viu eles. Você percebe isso? Que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador do universo, Ele te vê, Ele te enxerga, Ele te olha na tua necessidade, na tua doença. O Senhor, em um momento de muita necessidade na minha vida, me deu uma palavra extraordinária. Eu quero dar essa palavra para você. Você que está atravessando um momento difícil, você que está atravessando uma doença difícil, eu quero dar uma palavra para você. Você que está transitando uma tempestade, você que acha que Deus não está enxergando a sua necessidade, você que acha que Deus se esqueceu de você, que Jesus já não olha e nem enxerga para você, eu tenho uma palavra para você. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, atentos sobre toda a terra para sustentar aqueles que lhe dedicam o seu coração. Eu acho que você não viu. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra para sustentar aqueles que lhe dedicam o seu coração. Você pode dar uma salva de palmas a esse Deus que nos sustenta, a esse Deus que nos enxerga, a esse Deus que não é cego, a esse Deus que nos vê. Deus usa pessoas para nos fazer sentir que somos enxergados. Deus usa poderosamente, tem usado poderosamente meu pai para me fazer sentir enxergado. Gente, não tem um homem que eu admire mais nesta vida que meu pai. Fidel Villanueva tinha uma característica. Meu irmão mais velho, ele escreveu uma vez um poema para meu pai. E meu irmão mais velho definiu meu pai deste jeito: Fidel Villanueva, 2 pontos. Ele é um artesão do otimismo. Um artesão do otimismo. Você pode estar no seu momento mais ruim. Se você está perto do meu pai, você vai se alegrar. Você pode estar no seu pior momento, na necessidade mais terrível. Você fica ao lado de meu pai e você vai começar a rir. Você vai enxergar o mundo com esperança, com alegria. Você vai enxergar o mundo como que se não estivesse acontecendo nada. Você vai continuar ruim, mas você vai estar feliz. Porque meu pai tem o poder de injetar otimismo, de afirmar as pessoas, de enxergar coisas nelas que outros não enxergam. Ele tem a capacidade de enxergar com os olhos de Deus coisas que nós mesmos não enxergamos. Meu irmão mais velho, quando era mais novo, ele foi apresentar uma prova para entrar numa faculdade. Ele queria ser engenheiro.
eletrônico. E ele foi e apresentou, saiu da nossa terra, foi apresentar essa prova. E ele não ficou, gente. Ele não entrou na faculdade. E aí ele voltou derrotado. Ele é meu irmão mais velho. Nós somos de uma família muito, muito, muito humilde, muito pobre. E aí ele voltou derrotado. E meu pai viu que ele voltou derrotado. Ele não entrou, ele tinha muitas expectativas. Meu irmão é muito brilhante, gente, muito inteligente. E eu me lembro, esse meu irmão contando para ele que ele chegou triste, derrotado. E meu pai perguntou para ele: o que aconteceu contigo? Em perfeito gaúcho: o que aconteceu contigo, guri? E aí meu irmão explicou: não entrei, não consegui. Eu fiz tudo, mas não consegui. E meu pai perguntou para ele: e que faltou para conseguir entrar nessa faculdade? E meu irmão falou: faltaram 3 pontos. 3 pontos. Só por 3 pontos eu não entrei. E meu pai, gente, falou para ele, esse é meu irmão contando para nós, né? Meu pai falou para ele: só 3 pontos? Mas tu é muito bom, cara. E meu irmão olhou para si: tu tá louco? Tu é muito bom, só faltaram 3 pontos. Vamos tentar de novo, vai dar certo. Meu pai animou com essas palavras o meu irmão. Eu quero que você perceba uma coisa: meu irmão voltou, fez o teste, ficou na faculdade. Entrou na faculdade, e a partir desse momento não existe na vida dos Vila Nova um só que não se formou numa faculdade. 8 filhos, todos formados, todos capacitados por um homem que não se enxergou. Os pais têm esse poder de enxergar os seus filhos. Enxerga nos teus filhos o potencial que eles têm. O Senhor também colocou na minha vida, quando eu terminei a faculdade, eu comecei a procurar emprego e consegui um emprego muito legal num banco muito especial. Muito especial. E o Senhor colocou como meu chefe um homem chamado Franklin Ramos. E ao lado dele trabalhava outra gerente, outra gerente muito importante. Os dois eram gerentes muito importantes do banco, que era Maria José. O nome dela é Maria José. O Franklin, ele me contratou e ele me formou como profissional. Quando eu entrei a trabalhar, gente, eu achava que sabia tudo o que precisava saber. Só que quando entrei no banco, eu percebi que eu não sabia nada. Todo estagiário na vida se sentiu assim, que ele não sabia nada. E aí então começavam a falar: não, você vai ter que construir um trigger, e esse trigger vai ter que ter um algoritmo daquele jeito, e você vai ter que fazer um store procedure. Gente, é o mesmo que vocês estão ouvindo neste momento. Eu não entendia nada, mas, fala comigo, mas todo bom estagiário sabe mentir. Não sabe mentir, mentira. Sabe ficar assim, claro. E então você tem que fazer um store procedure. E por dentro eu: meu Deus, o que é um store procedure? Isso não me ensinaram na faculdade. E aí, gente, o Franklin, ele investiu tempo, dons, talentos na minha vida, junto com Maria José e junto com outras pessoas. E eles conseguiram pegar um guri que ele tinha um potencial, ele sabia, porque a gente sempre sabe, só que precisava ser formado, capacitado. E eles tiveram paciência comigo, eles se enxergaram e se deram conta que eu não sabia nada do que eles estavam falando, mas eles tiveram a paciência de investir sementes na minha vida. E hoje eu posso olhar para trás e dar-me conta, perceber que eles forjaram muito do meu caráter profissional. Muitos dos frutos que vocês veem aqui, se tem algum bom na minha vida, tem a ver com minha família, com meus pais, e tem a ver com eles dois, profissionalmente falando. Tempo depois eu fiquei fazendo o papel deles, recebendo outros Raul, que eu falava para eles store procedure, algoritmo, e eles ficavam assim, claro. E eu sabia que eles não sabiam nada. E o Senhor me deu a capacidade de formar toda uma geração de engenheiros em informática para a glória de Deus. Muitos deles hoje são amigos para a vida toda. Você tem essas pessoas na sua vida. Você tem pessoas que Deus usa para enxergar você. Que Deus usou para falar para você: eu te estou vendo, eu te enxergo, eu olho a tua necessidade. Eu gostaria que você abrisse seu celular, que pegasse seu celular. Você nunca vai ouvir isso num púlpito da Monserrat. Pega teu celular. Você que estava no Instagram, você pode fechar o Instagram.
Você vai abrir seu WhatsApp. Abre teu WhatsApp. Faça de verdade. Faça de verdade. Abre teu WhatsApp. No Amontoado, eu fiz um desafio para os adolescentes da nossa igreja, de semear sementes de gratidão. Eu falei para eles: vocês vão criar uma semente de gratidão. Raul, o que é uma semente de gratidão? Pergunta para mim. Que bom que você perguntou. Uma semente de gratidão é algo que você constrói, você cria, você escreve e você semeia na vida de uma pessoa. E eu desafiei os adolescentes de Amontoado a escrever, a criar uma semente de gratidão e semear no coração dos pais. Uma carta para que eles pudessem escrever todas as coisas boas que seus pais fizeram por eles. Uma carta para pedir perdão. Uma carta para enxergar e parabenizar os pais. Uma carta para agradecer os pais. E eu gostaria que você hoje pudesse criar uma semente de gratidão. Enquanto eu falava de Franklin, do meu pai, uma pessoa veio na sua mente. Uma pessoa que te enxergou na vida. Uma pessoa que tem feito algo bom por ti. Talvez você tenha tempo sem falar com essa pessoa, talvez essa pessoa está agora na tua vida. Você poderia escrever uma mensagem curta para essa pessoa? Porque a gratidão, gente, precisa ser exercitada para que ela possa crescer. E ela precisa ser intencional para que ela possa dar frutos. Então, você poderia pegar seu celular, abrir seu WhatsApp e escrever para essa pessoa: oi, tudo bem? Eu quero te agradecer por aquilo que você fez na minha vida. Estou profundamente agradecido por sua vida na minha vida. Você poderia escrever isso? Você está disposto? Pega teu celular, abre o WhatsApp, começa a escrever. Vamos a criar sementes de gratidão aqui? Vamos a exercitar nossa gratidão? Escreve para essa pessoa. Ela está nos teus contatos. Ela não está esperando essa mensagem. Mas ela vai ficar feliz e com alegria por ler essas mensagens. Você que não está fazendo isso agora, que você fala: vou fazer depois. Talvez depois não exista. Talvez depois não exista. Enquanto houver vida e tempo, agradeça. Não vai escrever um testamento, tá bom? Depois você convida um café. Mas à medida que você vai terminando, você vai mostrando seu celular. Vai mostrando seu celular para saber que você lançou uma semente. Vai mostrando seu celular para você. Olha aí, glória a Deus, glória a Deus. Vai mostrando seu celular para saber que você lançou uma semente. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que mais, que mais? Não escrevam testamento, gente. Não vamos começar a chorar. Glória a Deus lá. Que mais, glória a Deus. Que mais está escrevendo essas sementes? É uma mensagem curta. Depois você pode convidar essa pessoa a jantar. Aí você expressa seu coração de gratidão. Que mais? Levanta aí teu celular para saber que você, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Todos aqueles que lançaram sementes de gratidão, pode levantar seu celular neste momento? Pode levantar seu celular? Olha as sementes de gratidão que a igreja está lançando neste momento. Uma salva de palmas para você, glória a Deus. Glória a Deus. Gente, eu recebi muitas mensagens hoje. Eu fiquei assim, muito feliz, porque a gratidão gera alegria. Gera alegria no coração. Estou seguro que essa pessoa que lançou essa semente de gratidão vai ficar feliz e vai ficar alegre. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram curados. Naquele tempo, o sacerdote era aquele que definia se uma pessoa estava curada ou não da lepra. Você, se era curado, se você não tinha mais lepra, você tinha que apresentar-se no sacerdote. Ele tinha que examinar você, porque naquele tempo não tinha muito médico legal. E então o sacerdote era quem definia se uma pessoa deixava de ser impura e passava a ser pura. Ou seja, ele definia se a pessoa estava realmente curada. Mas perceba nesses versículos uma coisa bem interessante. Perceba nesses versículos algo interessante. Jesus fala para ele: vai a mostrar-se ao sacerdote. Mas eles não estão curados. Que sentido tem se apresentar na frente de um sacerdote de Deus para declarar a ele que está curado, se ainda eles não foram curados? Você percebe que há algo estranho acontecendo ali? Não deveriam ser curados primeiro e logo se apresentar? Não deveria ser essa a ordem lógica? Não deveria Jesus falar para ele: curados, e depois de curados ele sai correndo para o sacerdote? Não deveria ser desse jeito?
Na perspectiva humana, primeiro me cura e logo eu me apresento no sacerdote. Não é assim que funciona? Primeiro você me cura e logo eu me apresento no sacerdote. Mas, fala comigo, mas na perspectiva do reino, o processo é diferente. Ao obedecer essa ordem, algo extraordinário acontece. Enquanto eles iam, foram curados da lepra. O que podemos aprender disso? A obediência é a chave que abre os milagres de Deus na tua vida. Obediência é uma chave que abre os milagres de Deus na tua vida. Tem uma história na Bíblia de um homem chamado Pedro, que ele não conseguia pescar. Ele tinha um PhD em pesca. Ele sabia de tudo, tinha um mestrado em redes. E ele falou para Jesus: mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, fala comigo de novo, mas. Porque tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. E a Bíblia fala que quando fizeram isso, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Você se imagina o que tivesse acontecido se Pedro não obedece primeiro? Ele se perde do milagre. Ele não vai conseguir ver um milagre se ele não obedece primeiro. E nós andamos pela vida desse jeito, esperando primeiro o milagre para logo obedecer. Somos a geração do quando então. Quando tudo esteja certo, então eu vou servir. Quando tudo na minha vida esteja financeiramente bem, então eu vou dar um passo de fé. Só que esse quando nunca chega. Então, esse então nunca se dá. Nunca aparece. A geração do quando então. Quando tudo estiver certo, então eu vou fazer isso. E desde a perspectiva bíblica, na vida sobretudo do Pedro, podemos enxergar que você primeiro obedece. E depois você vê os milagres. Porque é Ele. Sou eu, o Deus dos milagres. Sou eu, o Deus dos milagres. Esse mesmo homem chamado Pedro enxergou a Jesus, viu a Jesus caminhando sobre o mar. Sobre o mar. Essa passagem de Jesus caminhando sobre o mar, é uma passagem que tem a ver muito com minha vida e a vida da minha família. Se eu tivesse que resumir a minha vida numa passagem, seria Jesus caminhando sobre o mar e Pedro se afogando. Ele vê esse homem caminhando sobre o mar. E eu me lembro que essa passagem foi uma passagem que eu li para minha mãe 3 dias antes dela morrer. Antes dela partir com o Senhor. Eu li essa passagem para minha mãe e expliquei essa passagem para minha mãe. Literalmente enviei uma pregação para minha mãe. E eu me lembro que eu falei para minha mãe: mãe, você está transitando uma tempestade que você não conhecia. A minha mãe teve uma doença neurodegenerativa, que combinada com a diabetes e combinada com doença do coração, fez um coquetel muito forte, que abalou ele e praticamente em pouco tempo, seu corpo começou a destruir-se. 3 dias antes dela partir com o Senhor, eu enviei esse áudio para ela, enviei para minha irmã, e minha irmã colocou para ela. E eu falei para ela: mãe, você está transitando uma tempestade que você nunca viveu, que você nunca experimentou. Mas, mãe, do outro lado da tempestade, você vai se encontrar com um Jesus que você não conhece. Porque do outro lado da tempestade, você vai conhecer um Jesus que é o Filho de Deus. Você vai ter uma comunhão perfeita com Ele. Você vai olhar cara a cara o Criador do mundo, o nosso Pai, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Porque aqueles que estão em Cristo nunca vão morrer. Aqueles que estão em Cristo têm vida eterna. Do outro lado da tempestade, mãe, você vai se encontrar com o grande eu sou, atravessando tuas tempestades. Sou eu quem atravessa tuas tempestades. Sou eu. Esse mesmo homem que viu Jesus caminhando sobre o mar, falou: Senhor, se é tu, eu quero também caminhar. E você conhece a história. Ele saiu, ele caminhou e faltou fé. E o que aconteceu? O cara se afogou.
Isso me lembra muito de uma situação muito particular na minha vida. Eu estava num projeto no banco e o projeto deu certo em tudo. Em tudo, nos tempos, não se gastou dinheiro demais, tudo foi perfeito. E o banco me deu um presente extraordinário, um cafuné. Uma semana toda num resort, tudo pago na Ilha da Margarita. Você não conhece a Ilha da Margarita? Você não sabe o que é bom na vida. Você não conhece o Mar Caribe? Unção do Mar Caribe é para vocês. Vocês sempre me vão olhar falando do Mar Caribe. O Mar Caribe é um mar morno. A água não é nem quente nem fria. É legal. É gostosa. É uma coisa linda. A areia é branca. E tudo é lindo no Mar Caribe. E eu falei com minha irmã mais nova, a Rosa. Vamos que temos uma semana toda num resort, tudo pago. Eu podia levar uma pessoa, não estava casado. A Cláudia não estava dando bola para mim. Levei minha irmã. E fomos todo um final de semana com uma praia só para nós, na frente desse hotel de luxo. Uma coisa extraordinária, um mar calmo, tranquilo. Mas, fala comigo mais. Os sanguíneos sempre são pessoas estranhas. Eles não podem ficar tranquilos, curtindo a vida. Eles precisam do perigo. E sabe o que eu fiz? Eu falei para a Rosa, vamos para outra praia. Praia de surfista, essa praia é muito legal. Você pode ver muitas características na minha vida. Surfista não é uma delas. E a gente foi numa praia de surfista sem ser surfista. E tinha um monte de gente aí. E então a gente começou a nadar nessa praia de surfista. E então a gente fazia aquelas coisas da onda. E aí te levava onda, te levava onda. Só que uma moça que estava um pouco mais longe começou a se afundar. E quem saiu ao resgate dessa moça? Quando a gente é novo, é jovem, a gente é um pouco burro. Eu saí ao resgate dessa moça. Eu sou salva-vidas? Pergunta para mim. Não. Você sabe de resgate no mar? Você é um homem experiente em resgatar pessoas no mar? O que você faz aí? É a pergunta que você tem, né? Eu não me fiz essa pergunta. Eu me senti o Baywatch, o resgatador. Eu fui e nadei. Só que eu não sabia uma coisa. Eu não contava com uma coisa. Quando uma pessoa está afogando, sabe o que faz uma pessoa que você está afogando quando alguém chega perto dela? Te afoga também. Então de um passamos a ser dois os afogados. O Senhor multiplica tudo, gente. E o que aconteceu? Me comecei a afogar. Gente, foi desesperante. Porque as minhas forças começaram a se esgotar. A moça foi resgatada por outro cara. E o cara resgatador se estava afogando agora. E ninguém me resgatou. E eu comecei a nadar. E o mar tem a capacidade de te tirar para baixo. Tirar para fora e para baixo. E eu comecei a nadar e eu comecei a perceber que minhas forças enfraqueciam. E chegou um momento que afundei. Nesse momento eu me lembrei de Pedro. Eu só falei, Senhor, me salva. Senhor, me salva. Eu comecei a clamar a Deus nesse momento difícil. Como você tem clamado quando você se sente afogado pelas dívidas, pelos problemas e pelas tempestades da vida. Gente, estou vivo, sobrevivi, estou aqui. Mas Deus tem uma palavra para ti. Sou eu, o Deus que ouve teu clamor. Tem uma música que cantamos a semana passada, no domingo passado, muito linda, que se chama Confio em Deus. Eu gostaria que você conseguisse enxergar em Jesus um Deus que transmite confiança. Porque a adoração é um jeito profundo de gratidão. É uma forma profunda de gratidão. E sem instrumentos, eu gostaria que você começasse a louvar a Deus com essa música. Os que sabem cantar me podem ajudar a igreja. Pode levantar sua voz. Alguém que saiba cantar? Vamos, igreja.
pausa. Tem pessoas que têm sua boca fechada. Eu estou vendo vocês, tem luz aqui, gente. Eu vejo vocês. Como Jesus está vendo, né? Ao vê-los, a adoração é uma forma profunda de gratidão. Em meio das tempestades, podemos adorar. E a adoração e a sua vida é algo que você pode oferecer ao nosso Pai. Sem instrumentos, só a nossa voz. Podemos começar de novo. Vamos lá, meus músicos amados. Glória a Deus. ¿En quién? Que jamais nunca Obrigado, meu Senhor, porque confiamos em Ti. Amém. Você pode dar uma salva de palmas a esse Deus que nos resgata. Sou eu que te estou vendo. Sou eu o caminho, a verdade e a vida. Sou eu o Deus da tua provisão. Não vai faltar nada, vai sobrar tudo. Sou eu o pão da vida. Sou eu a água da vida. Sou eu quem te cura. Sou eu que te estou vendo. Meus olhos estão abertos, meus ouvidos estão atentos. O que Deus oferece à sua igreja? Ao louvor da sua igreja, ao clamor da sua igreja, olhos abertos e ouvidos atentos. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei seus pecados e curarei a sua terra. A bênção em obedecer, a cura quando Deus nos vê. E nós podemos agradecer a esse Deus. Um deles, quando viu que estava curado, voltou a Jesus louvando a Deus em alta voz. Postrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Você percebe uma coisa? Quando viu que estava curado, ele voltou. A gratidão, gente, como uma obra de arte. Para você ter um coração grato, você precisa prestar atenção. Você precisa de apreciação. Você precisa de contemplação. É como quando você vai a um museu. Você precisa enxergar as obras de arte. Você precisa de tempo. Você precisa de reconhecimento. Você precisa prestar atenção. Eu quero fazer um exemplo com uma obra de arte muito famosa. A Noite Estrelada, de Vincent Van Gogh. Olha, não sei nem qual é o idioma do Vincent Van Gogh, mas estou falando o nome dele. Me perdoa, Vincent, se eu falei mal o seu nome. Esse quadro que você está vendo ali se chama Noite Estrelada. Você vai ver um quadro comum e corrente. Mas se você presta atenção nos detalhes, você vai ver coisas. Você vai começar a perceber coisas. A primeira coisa que você vai perceber é que o céu está em movimento. Que o céu tem luz. Que há vitalidade nesse céu. Que há luminosidade nesse céu. Que há agitação nesse céu. Energia nesse céu. Que há vida nesse céu. E você vai ver um contraste entre a vitalidade do céu e a calma da aldeia, do povo que está embaixo. Você vai ver uma aldeia tranquila. Você vai ver que o prédio da igreja, a luz está desligada porque terminou a celebração. E todo mundo está agora nas suas casas. E você vai perceber que a mesma luz que está nas estrelas, na lua, é a mesma luz que está nas casas. O Vincent Van Gogh foi intencional em colocar a mesma cor. Você percebe que a vida que está no céu é a vida que pode estar nas casas.
Você percebe que cada discípulo é um ministro e que cada casa pode ser uma igreja? Há vida nessas casas, do mesmo jeito que há vida no céu. A luz que está no céu tem a capacidade de brilhar no lar. E você vai ver um cipestre, uma árvore gigante, que ele não tem fim. E esse cipestre, ele vai conectar a terra com o céu, mas ele não tem fim. Por quê? Porque a conexão entre o céu e a terra é eterna. Você percebe que, como uma obra de arte, para ter um coração grato, você precisa de atenção, apreciação e contemplação? A Edith Schaefer, ela falava o seguinte: a família é um museu de memórias. Você, para poder enxergar com gratidão, você precisa enxergar primeiramente sua família e olhar ela como um museu de memórias, onde você vai colhendo memórias, coletando memórias, para poder agradecer lá na frente por essas memórias. A gratidão, gente, se exercita na memória e cresce nas lembranças. E todos nós precisamos exercitar a gratidão. A gratidão se exercita na memória e cresce nas lembranças. E hoje, igreja, eu quero trazer à memória o que nos pode dar esperança. O domingo passado o Tércio falou que existem na nossa vida, que todo mundo na nossa vida tem símbolos de vitória. O que é um símbolo de vitória? É uma memória do passado que dá esperança no presente e serve como uma bússola para o futuro. É uma memória do passado que dá esperança no presente e serve como uma bússola para o futuro. O 1º de maio de 1936, há 88 anos, aconteceu um encontro profundo que marcou para sempre a sua vida e a minha vida. A nossa igreja foi fundada. E o Senhor me levou e me dirigiu até um símbolo de vitória. O que você está vendo aqui é um símbolo de vitória. Este é o caderno de actas da igreja. Neste caderno está a primeira reunião e a primeira pregação que se fez na Montserrat, Tabernáculo da Boa Vontade. Primeira acta, 15 de maio de 1936. Eu quero ler para você e trazer para você um símbolo de vitória da nossa igreja. Aquilo que nos pode dar esperança. Eu quero ler para você o que está escrito, parte do que está escrito nessa primeira acta. 15 de maio de 1936. Em pé cantávamos o hino número 328, Sossegai. Seguido pela oração a Deus, dirigida pelo irmão e diácono da primeira igreja batista, Eduardo Grich. Essa foi a primeira reunião da Montserrat, naquele tempo chamada Tabernáculo da Boa Vontade. O sermão oficial, que foi pregado nessa noite, versou sobre os deveres espirituais da igreja. Olha o título do primeiro sermão: Deveres espirituais da igreja. Foi feito pelo irmão pastor da igreja batista Esperança, Harley Schmidt, o qual leu duas passagens: Mateus 28, 16, 20 e Atos 1, 6 e 11. Ele falou que a tarefa principal de uma igreja não é social, escolar, nem política, mas antes de ganhar o mundo inteiro para Cristo. E disse ele, essa é a tarefa mais abençoada de uma igreja. Os membros desta igreja nunca mais podem ser o que foram há uma hora atrás, porque tem agora a grande tarefa de conquistar a cidade de Porto Alegre, o estado do Rio Grande do Sul, o Brasil e o mundo inteiro para Cristo. A primeira mensagem pregada nesta igreja tinha um DNA missionário. Devemos semear a cidade. Olha o que o cara já estava falando naquele tempo. Devemos semear a cidade com as doutrinas da nossa declaração de fé.
Mi povo é destruído por falta de instrução, diz o profeta. Nós devemos aprender a orar, instruir os outros a orar. Devemos ser submissos em todos os sentidos à instrução de Deus. Em outras palavras, devemos ser governados pelo Espírito Santo de Deus. Os membros desta igreja nunca mais podem ser os mesmos. Ao finalizar essa celebração, olha o que aconteceu. Depois do sermão, fomos dirigidos a Deus em oração pela irmã Pérola Bigger, a nossa fundadora, a fundadora desta igreja, a mulher que Deus usou para fundar esta igreja. Foi proposta uma votação de agradecimento pela irmã Pérola, ao irmão organizador Pedro Tejer, a nossa igreja mãe, primeira igreja batista de Porto Alegre, ao irmão Harley Schmidt, ao diácono Eduardo Griche, aos outros batistas presentes naquela noite, por todas suas bondades a nós. Para ter gratidão, você precisa reconhecer a bondade que você recebeu. Esta proposta foi apoiada pela irmã Maria Brum Santos. E a votação em pé foi unânime. Vamos a votar, igreja? E a votação em pé foi unânime. Como falam os batistas? Como falam os batistas quando vão a votar? Numa assembleia? Apoiado? Levantamos a mão? Apoiado. Todos em pé. Cantaram o hino número 8. Adoração. Depois do qual fomos despedidos pelo irmão Dr. Pedro Tarsier em oração a Deus. Você e eu somos o fruto de alegria das sementes de gratidão que eles plantaram nesta cidade. Você e eu somos os frutos da alegria das sementes de gratidão que eles plantaram nesta cidade. 88 anos depois, podemos enxergar que esta igreja foi fundada com um DNA missionário e um espírito de gratidão a Deus. Podemos celebrar a vida desses irmãos que já não estão conosco, mas estão na eternidade. Nós somos o fruto deles. Nós somos os frutos da oração deles, porque a gratidão se exercita na memória e cresce nas lembranças. Como está sua memória de gratidão? Se os músculos estão fortes, eles estão crescendo em forma de lembranças. Você faz exercícios de gratidão? Pelo que você é grato na sua vida hoje? Seja profundo, não seja raso. Você precisa de inteligência espiritual. A gratidão é um músculo, gente, que precisa ser treinado. Porque nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Somos agradecidos ou desagradecidos. Nós precisamos treinar nossa mente, nosso espírito para agradecer, para contemplar a vida e olhar o que Deus nos deu, para semear gratidão e colher com alegria. Um deles, quando viu que estava curado, voltou a Jesus louvando a Deus em alta voz. Ele voltou. Ele não simplesmente saiu e enxergou que ele estava curado. Ele percebeu que à medida que ele ia caminhando, ele estava sendo curado. E quando percebeu que ele estava sendo curado, ele falou: eu não posso seguir o caminho que eu estava transitando. Eu preciso voltar para aquele que fez esse milagre na minha vida. Esse milagre na minha vida. Você precisa voltar para Cristo. Você precisa voltar para Cristo. O que Lucas nos está pintando aqui é que a gratidão é um ato profundo de adoração. Gratidão é um ato profundo de adoração na nossa vida.
Espiritualmente, o Lucas está escrevendo, está pintando para nós um quadro de arrependimento. Sabe o que é arrependimento? É dar as costas para o mundo e caminhar na direção de Cristo. É morrer para o mundo e apontar para Cristo, viver para Cristo, sonhar com Cristo, estar perto de Cristo, caminhar com Cristo, avançar com Cristo, conquistar com Cristo, estar com Cristo. Você precisa voltar para Deus. Você precisa voltar para Deus. Sem arrependimento não há avivamento. Nunca vamos ver um verdadeiro avivamento se na igreja de Cristo não há arrependimento. Para agradecer, você precisa ver, mas também é necessário reconhecer a Cristo no seu caminho, na sua jornada. Nós vemos com olhos humanos, mas para poder reconhecer precisamos olhos espirituais. Um coração agradecido reconhece o benefício recebido. Eu aprendi de um pequeno príncipe que há um segredo em enxergar as coisas com o coração. Esse é o meu segredo. Ele é muito simples. Somente vemos bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Reconhece a Deus na tua jornada. Reconhece a Deus no teu caminho. Confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Você e eu temos um Deus que se revela nos detalhes. E quando nós louvamos, quando nós nos postramos, quando estamos aos pés de Jesus, essa gratidão nos conecta com Ele. A gratidão nos aproxima de Jesus. Enquanto os outros 9 estavam dirigindo-se para o sacerdote, a gratidão de um fez que ele ficasse perto, ficasse próximo, ficasse bem pertinho de Jesus. E ele conseguia louvar a Deus em alta voz, porque a gratidão é uma forma de adoração. A mesma intensidade que nós temos para pedir para Deus milagres, é a mesma intensidade que nós temos que ter para agradecer e para adorar. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor, a não ser este estrangeiro? A mesma pergunta de Jesus é a mesma pergunta para ti e para mim. Onde você está? Onde você está? Onde você está? Você está perto? Ou você está longe? Você está perto ou você está longe? Lucas está fazendo um contraste nesse versículo entre a gratidão de um e a ingratidão de 9. A ingratidão, gente, é esquecer. Enquanto gratidão, para poder exercitar a gratidão, nós precisamos lembrarmos das coisas. A ingratidão se esquece rapidamente. A ingratidão é uma amnesia espiritual. A ingratidão se esquece dos benefícios e chama os benefícios de direitos. A ingratidão não percebe na sua normalidade, na sua rotina, que ela tem que agradecer. Nancy Leigh Demos, ela fala o seguinte: o esquecimento e a ingratidão andam das mãos dadas. Precisamos nunca esquecer que Jesus nos libertou. Precisamos nos lembrar que Ele é fiel e nos sustenta por sua graça. O ingrato, ele se esquece, mas ele tem uma boa memória para uma coisa. O ingrato, ele tem uma boa memória para as coisas ruins da vida. O ingrato, ele tem boa memória para tudo ruim. Se chove, o dia está ruim. Se tem muito sol, o dia está ruim. Ele tem uma boa memória para tudo o que é mal na vida. O DNA do ingrato é o descontentamento. Nada o satisfaz. O ingrato pode receber um presente. Se não é como ele quer, da cor que ele quer, com as coisas que ele quer, no momento que ele quer, do jeito que ele quer, ele nunca vai estar satisfeito. O ingrato olha as bênçãos
como um merecimento. Eu mereço isso. Para o ingrato, muito é insuficiente e pouco é nada. No fundo do coração do ingrato, ele gosta de impressionar as pessoas. Ele gosta de impressionar as pessoas, mas ele tem dificuldade para glorificar a Deus. E como nada satisfaz o ingrato, ele vai expressar isso verbalmente. O ingrato tem seu próprio idioma. O ingrato tem sua própria língua. Queixa, murmuração e reclamação. O idioma e a língua do ingrato. Reclama do chefe, reclama da casa, reclama da esposa, reclama do esposo, reclama do clima, reclama dos pais, reclama da namorada, reclama do namorado. O ingrato pode receber uma bênção e reclamar dessa bênção, se não é como ele queria, do jeito que ele queria, da forma como ele queria. Um homem ingrato sempre é uma vítima, portanto ele nunca vai ser um protagonista da sua história. O espírito do ingrato é crítico, ele gosta de criticar. Nunca está satisfeito. A murmuração, gente, faz que o ingrato perca a terra prometida, as promessas de Deus na sua vida. Toda uma geração se perdeu no deserto porque utilizou essa linguagem. E se somos sinceros, você e eu, e podemos ser sinceros, igreja? Podemos ser sinceros? Não tem sido muitas vezes a nossa linguagem? Levanta a mão. Levanta a mão. Quem usa essa linguagem? Quem não levantou a mão tem um problema pior, está mentiroso pra caramba. Se arrependa. Eu jamais. Todos nós temos morado nessa terra e nesse deserto da murmuração, do reclamo, da queixa. Eu quero levantar uma alerta sobretudo para os pais que estão aqui. Eu quero levantar uma alerta. Porque eu caminho com teus filhos. Eu enxergo teus filhos. Eu abençoo teus filhos. Eu vejo as coisas boas e o potencial dos teus filhos. Mas isso não impede que eu não enxergue suas áreas de fragilidade. Cuidado, pais. É uma alerta que eu tenho para ti, pai. Para ti, mãe. Cuidado, pais. Que a gente não se transforme em pais de uma geração ingrata. Cuidado. Uma geração que se esqueceu de dar graças a Deus. Uma geração mimada. Que entregamos tudo para eles. Tudo pronto, tudo feito. Um pai que dá tudo para seu filho está semeando sementes de gratidão no coração dele. Essa semente vai crescer. E mais tarde ou mais cedo vai dar frutos amargos na tua vida. Vai dar um fruto amargo na tua vida. Pais, ensinem seus filhos a transitar na escassez. Para que eles possam caminhar com o coração agradecido na provisão. Estás num desafio financeiro agora? Você está passando por um desafio financeiro agora? Faça que seu filho faça parte do desafio. Faça que seu filho faça parte da luta. Faça que seu filho faça parte da oração. Gente, quando o Tiago tinha 2 anos, a gente estava passando por um momento desafiante econômico na nossa família. E Cláudia e eu oramos, e essa criança pequenina, a gente chamava ele, vem para cá, vem a orar com a gente, porque temos que lutar como família e transitar por esse deserto de escassez. E o Tiago fazia uma coisa muito legal, posição para a oração. E ele fazia parte da luta, do desafio, da oração, das lágrimas, do desespero. Ele fazia parte, mas o filho que faz parte da luta, do desafio, que faz parte da tempestade, é o filho que vai poder louvar a Deus na vitória de provisão. E você não vai ter e nunca vai colher um filho com um coração ingrato, que nada o satisfaz. As ausências, gente, nos permitem ter encontros profundos de gratidão com Deus. A ausência de ingressos, as crises financeiras, nos permitem ter um encontro profundo com o Deus da provisão. Quando há ausência financeira, quando falta, é que nós temos a oportunidade de conhecer verdadeiramente, de perto e profundamente, um Deus de provisão.
Quando falta saúde na nossa vida, é quando de verdade podemos conhecer profundamente, ter encontros profundos com um Deus de sanidade. Pais, cuidado. Não se transformem nos pais de uma geração ingrata que se esqueceu de Deus, que não consegue ver as bênçãos de Deus na sua vida, a provisão de Deus na sua vida. Seja pai de filhos agradecidos. O que eu estou falando para você, gente, a lepra é uma doença física, mas a ingratidão é uma doença do coração. Se o médico dos médicos fizesse uma ecocardiografia espiritual na tua vida, na vida dos teus filhos e na vida da tua família, o que ele encontraria no coração, no teu coração e no coração do teu filho? O coração do problema, gente, é sempre um problema do coração. Pais, sejam como Josué, sejam como Caleb. Vejam seus filhos entrar na terra prometida. Construam com eles memórias nas promessas de Deus. Levantem pedras espirituais como um memorial perpétuo para as próximas gerações. Que a murmuração e o reclamo, que a doença da ingratidão não faça parte da próxima geração. Que não seja como uma geração como aqueles 9 leprosos que não voltou para agradecer a Deus. Se Jesus perguntou onde estão os outros 9, a pergunta também é para você e para mim. Onde você está? E onde estão os seus filhos? Onde estão os outros 9? Finalmente, versículo 19. Então, fala comigo. Então, ele lhe disse. Podemos ler juntos? Então, quando você agradece, milagres acontecem. Mas quem volta para agradecer, recebe além do milagre. 9 receberam cura. 1 recebeu a vida eterna. A diferença entre um e outro é só uma palavra: gratidão. A diferença entre um e outro é profunda: um coração agradecido. A gratidão me deixa cara a cara com Jesus. A salvação é o benefício de um coração que tem um encontro profundo com Cristo. A gratidão me aproxima de Deus. Os 10 estavam longe, mas um conseguiu estar perto dos pés daquele que tem poder para salvar. O Deus que faz todas as coisas nos viu. E esse leproso recebeu uma palavra: sua fé o salvou. A fé é a chave que abre as portas da cura da alma na sua vida. A obediência abre as portas dos milagres de Deus na nossa vida. A fé abre as portas da cura verdadeira e eterna. Levante-se, vá e vá. Sua fé o salvou. A fé envolve confiança, gente. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa os que o buscam. Gente, você está percebendo uma coisa importante ali? Sem fé é impossível agradar a Deus. E eu quero agradar o coração do meu Pai. Todo filho quer agradar o coração do seu pai. Não existe um só filho que não quer agradecer o coração do seu pai, da sua mãe. Filhos que estão aqui, agrada o coração da tua mãe, agrada o coração do teu pai, porque os pais estão aqui para exercitar a obediência que você vai ter com seu Pai Celestial. Não minta para sua mãe.
Não minta para seu pai. Eu quero agradar o coração do Pai. Você quer agradar o coração de Deus? Levante-se e vá. A sua fé o salvou. E a pergunta que nós temos que nos fazer agora, neste versículo final, é: para onde, Raul, que esse homem está sendo dirigido? Para onde é que ele vai? Você precisa ir como esse leproso ao endereço da salvação, com agradecimento e louvor no coração. Você se lembra que Jesus está indo para um lugar? Você se lembra que Jesus tem claro o seu destino, o seu propósito? Você se lembra que no primeiro versículo Jesus está afirmando, Lucas está afirmando para onde Jesus está indo? A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Jerusalém é um lugar onde o caminho, a verdade e a vida vão vencer a morte. Jerusalém é um lugar onde você e eu vamos a ser curados. Jerusalém é um lugar onde o Deus dos deuses, o Rei dos reis, vai entregar sua vida por ti e por mim. Jerusalém é um lugar onde você pode ter um encontro profundo de gratidão aos pés da cruz. Jerusalém é um lugar onde você pode pedir perdão. Jerusalém é um lugar onde você pode pedir misericórdia, compaixão. A cruz é um lugar onde se pagou um alto preço de sangue por tua vida e por minha vida. E você precisa ir aos pés dessa cruz. E como aquele leproso, se postrar aos pés de Cristo. A cruz é o lugar onde aquele que ouviu o teu clamor pagou com sua vida a tua salvação. A cruz é aquele lugar onde você pode ter um encontro profundo com teu Pai Celestial. A cruz é o lugar onde você pode ser curado. A cruz é o lugar onde você pode receber um milagre. A cruz é o lugar onde você recebe vida e vida em abundância. Mas você precisa voltar para Cristo. Você precisa, como aquele leproso, enxergar as marcas da sanidade, da bênção e do milagre de Deus na tua vida. Na tua vida. Você precisa voltar para Cristo. Você precisa se arrepender. Você precisa instruir seu filho a ter um coração agradecido. Ainda há tempo. Você precisa caminhar para Jerusalém. Você precisa enxergar que a fé é a chave que abriu as portas da graça. Que a fé em Cristo abre as portas dos milagres e da vida eterna na nossa vida. Arrependa-se. Vai aos pés da cruz. Ele é fiel e justo para perdoar, para fazer teus pecados mais brancos que a neve. É na cruz onde você pode ter um encontro profundo de gratidão com aquele que te salvou. Se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Eu te vi, eu ouvi teu clamor. De agora em diante meus olhos estarão abertos, meus ouvidos estarão atentos às orações feitas neste lugar. Eu te vi, eu vi tua dor, eu vi tuas lágrimas, eu vi tua luta,
Eu vi tua tempestade, eu te ouvi. Eu ouvi o teu clamor. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus, ouvirei sua voz, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Deus quer te curar da tua doença espiritual. Deus falou para um homem chamado Salomão: Salomão, de agora em diante, meus olhos estão abertos, meus ouvidos estão atentos às orações feitas neste lugar. O que Deus promete para um homem e uma mulher que se consagram? Olhos abertos e ouvidos atentos. Eu ouvi o teu clamor. Eu te ouvi. Eu te ouvi. Você pode ficar em pé. Você pode fechar seus olhos. Pode fechar seus olhos. Você que quer caminhar com Cristo. Você que está disposto a caminhar para a cruz. Eu vou pedir que você feche seus olhos e faça uma oração. Se você quer receber essa salvação, essa sanidade. Se Deus falou contigo hoje, o Deus da salvação teve um encontro profundo contigo hoje, eu quero pedir que você faça essa oração no seu coração. Repite comigo: Senhor Jesus, eu te reconheço como Senhor e Salvador da minha vida. Pai, obrigado por ouvir o meu clamor. Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Senhor, me salva. Ouve a minha oração. Obrigado, Pai, porque Tu é um Deus que me cura. Senhor, eu te entrego a minha vida. Fala comigo: Senhor, eu te entrego a minha vida. Eu te entrego o meu coração, em louvor e gratidão ao preço que foi pago naquela cruz. Espírito Santo de Deus, eu te recebo na minha vida. Governa a minha vida. Senhor, faz meus pecados vermelhos mais brancos que a neve. Pai, que eu possa caminhar contigo, andar contigo e me ajoelhar aos pés da cruz do teu Filho. Eu te aceito como Senhor da minha salvação. Em nome de Jesus. Amém. Tem alguém que fez essa oração aqui pela primeira vez? Se você fez essa oração, olha só, se você fez essa oração sincera pela primeira vez, você poderia levantar sua mão se você foi sincero. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Alguém que está perto dessa pessoa poderia abraçar essa pessoa e trazer essa pessoa. Tem mais alguém? Glória a Deus, glória a Deus. Alguém que está perto dessas pessoas que levantaram a mão. Tem mais alguém que fez essa oração pela primeira vez? Pode vir. Glória a Deus. Tem mais alguém? Tem uma pessoa lá que está levantando sua mão. Alguém poderia acompanhar essa pessoa? Você que está levantando sua mão, Senhor, você que está, poderia vir aqui. Poderia vir aqui. Glória a Deus. Uma salva de palmas para eles.
Uma salva de palmas para Ele. Glória a Deus, glória a Deus. Tem mais alguém que fez essa oração pela primeira vez? Glória a Deus por você que está lá. Você poderia vir aqui. Você poderia vir. Você poderia vir. Você é uma criança, mas Deus ouviu sua oração. Glória a Deus por você. Glória a Deus. Glória a Deus, uma salva de palmas para você. Glória a Deus, bem-vinda à família de Cristo. Bem-vinda à família de Cristo. Bem-vindo à família de Cristo. Bem-vindo à família de Cristo. Glória a Deus, bem-vinda à família de Cristo. Você tomou a melhor decisão da sua vida. Bem-vinda à família de Cristo. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, porque você tomou a melhor decisão da sua vida. O Senhor ouviu a tua oração sincera. Glória a Deus, que sendo tão novo, você conheceu Deus da salvação. A Bíblia fala que se você fez essa oração, você passou de morte para a vida. Agora Deus governa a sua vida. E o último capítulo da sua história já não é morte. Agora é eternidade. Eternidade. Olha para trás, olhem para trás. Essa é a família que Deus tem para vocês. Olha para trás. Olha a família linda que Deus tem para vocês. Olha a família linda que Deus tem para vocês. Igreja, estenda suas mãos. Estenda suas mãos, Pai. Obrigado pela vida dos meus irmãos. Ora, igreja, porque o Senhor nos deu uma colheita de alegria. Pai, obrigado pela vida dos meus irmãos. Que eles não se afastem dos teus caminhos. Que eles possam ser ouvidos por Ti. Que teu olhar, Pai, que teus olhos nunca se afastem da sua vida. E que eles possam caminhar, transitar o caminho da eternidade e da salvação, agora e sempre. Em nome de Jesus, e a igreja de Cristo fala. Você pode dar uma salva de palmas a nosso Deus. Vocês podem ir com eles para lá. Glória a Deus. Pode ir para lá. Glória a Deus. Agora, igreja, eu quero falar com você. Tiraram algo de aqui de mim. Pode dar-me aquele livro? O livro? Aquele livro? Eu quero falar contigo, igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Há 88 anos aconteceu a primeira celebração da Igreja Batista Montserrat. Há 88 anos, 16 pessoas oraram com gratidão. E hoje você e eu somos o fruto dessa oração. Porque quem semeia com gratidão, colhe, vai ter uma colheita de multiplicação de alegria. Você e eu somos parte desta história. Desta história. E eu quero te convidar, igreja, a levantar um clamor de gratidão. Porque você e eu temos um Deus que nos ouviu. De agora em diante, meus olhos estarão abertos, meus ouvidos estarão atentos às orações feitas neste lugar. De agora em diante, o Senhor, o Deus da nossa vida, aquele que nos sustenta, os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para sustentar a Montserrat, porque lhe dedica o seu coração. Montserrat, não existe maior acto de gratidão, o maior acto de gratidão e o mais profundo que você pode entregar ao seu Senhor é a sua vida e a sua adoração. É um eterno clamor ao nosso Deus. Levanta tuas mãos, Montserrat. Levanta tuas mãos, igreja.
o Deus que te ouve, o Deus que te escuta, o Deus em que podemos confiar. O Deus está trazendo multiplicação. O Deus está trazendo cura, redenção. O Senhor está trazendo liberdade. O Senhor está fazendo milagres no nosso meio. O Senhor ouviu o nosso clamor e podemos confiar em Deus. Ele ouviu e atendeu. Clamei a Deus. Ele ouviu e atendeu. Clamei a Deus. Ele ouviu e atendeu. Posso confiar. Clamei a Deus. Ele ouviu. Levanta tua voz, igreja. Clamei a Deus. Ele ouviu e atendeu. Clamei a Deus. Ele ouviu e atendeu. Posso confiar. Posso confiar em Deus. Meu Salvador, que jamais falhou. E nunca vai falhar. O nosso Deus é a fé que te sustenta. É o Deus da graça que te levanta. O Deus que nunca falha. O Deus que te abençoa. O Deus que te multiplica. O Deus que salvou a tua vida. O que eu posso entregar a meu Deus? Eu posso entregar a minha vida. E a gratidão é um ato profundo de adoração. Eu quero abençoar a sua vida. Pode levantar suas mãos. Eu quero abençoar a sua vida. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor tenha de ti misericórdia. E por sobre todas as coisas, que teu Senhor, o meu Senhor, o nosso Deus te dê paz. A paz que sobrepassa todo entendimento. Que abençoe tua entrada e tua saída. Que abençoe o fruto das tuas mãos. Que multiplique em bênçãos as sementes que você deixa nesta terra. Que traga alegria a teu coração. Bênçãos na tua família. Sonhos na vida dos teus filhos. E que quando o tempo que o Senhor te deu nesta terra acabe, você possa ter um encontro profundo de gratidão com o Deus que nos salvou. Em nome de Jesus, a igreja de Cristo fala: glória a Deus.